Este é mais um Sala de Prescrição. E hoje, aqui que a gente fala em futebol, fala em música, fala de tudo um pouco. Nós falamos da vida, e nós somos médicos, mas nós adoramos futebol, adoramos música. E hoje nós vamos ter, Fossari, um convidado especial, né, que é colega de especialidade do João Riso, que é nosso parceiro aqui, anestesista e saxofonista. Essa é a diferença que tem entre ele e o João Riso, porque o João Riso é trompetista e o irmão do João Riso é trombonista. E nessa banda, aí o César vai falar da banda First Aid Medical Band. Falei bem, César? Falou. Olha aí, vê o que tu achou do meu inglês aqui. Fiquei encantado. Então o César vai nos contar como é que é a formação dessa banda, qual é a história dessa banda. Eu desconfio que essa banda tem 3 saxofonistas, confere? Não, só tem um por enquanto. Só tu? Só eu. E tu é sax alto, baixo ou tenor? Tenor. Então com vocês, César Matos, o saxofonista e anestesista. Então tu vai nos contar a tua história e a da nossa, eu digo nossa banda, que é uma banda de médicos. Já é da casa, né? Muito obrigado, Nogueira. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade e mandar um abraço a todos os nossos ouvintes que estão aí conosco. E, de fato, a First Aid Medical Band começou em 2016 com o João Riso e mais 3 colegas, né, que ainda estão na banda, o Marcelo Kern, o Regis Rosa e o Cassiano Teixeira, que é o baixista. E a ideia deles era se divertir fazendo música, porque todos já tinham tido experiências como músicos, com outras formações e com outras histórias, né? E como médicos queriam, assim, tipo, como uma terapia, fazer um encontro e ficar tocando. E logo surgiu a necessidade de se apresentar. E claro, como eram médicos, resolveram, então, não, vamos fazer shows beneficentes. E desde a primeira apresentação da banda, todas as nossas apresentações são para ajudar alguma entidade ligada à saúde ou ligada aos médicos, né, que faça um trabalho social efetivo e que nos atraia e que nos mova para isso. Eu entrei na banda um ano depois, em 17, porque o colega que tocava saxofone teve que sair, teve problemas pessoais lá que ele não pôde mais tocar, e me convidaram para fazer parte. Então eu estou há 9 anos na banda, né? E é um prazer para nós estarmos ali juntos. Nós já fizemos mais de 40 apresentações para diversos tipos de entidades e sempre com uma aceitação grande dos colegas que participam. Tem gente que nos acompanha desde o início, né? Também pensando nessa ajuda que a gente dá a essas entidades. Eu acho isso, viu, César? César Matos, é isso, né? Isso. César, eu acho isso encantador. Pena que eu não tenho a mínimo conhecimento sobre música. Nós médicos, e aí eu falo todos os médicos, nós vivemos num ambiente muito pesado, de dor, de lamentações, muitas vezes de perdas, né? Pacientes que nós fizemos tudo, mas temos o limite, realmente acabamos perdendo aquele paciente que não esperávamos perder, por razões de complicação, outras de suas patologias. Então, nós vivemos num ambiente muito pesado, muito tenso, muito triste, muitas vezes. Eu acho que tocar a música, poder ter esse relaxamento, deve ser sensacional e necessário. E aí nós podemos, inclusive, pedir ajuda para o nosso psiquiatra, o doutor Nogueira, em relação a esse contexto. Eu acho que seria sensacional. Talvez nós pudéssemos realmente incentivar os médicos para que pudessem ter essa possibilidade de um hobby
mas extremamente saudável para a sua saúde mental. O que tu acha disso, Nogueira? Eu acho perfeito. Eu acho que a gente tem que ter um hobby, né, César? E nós temos várias bandas de médicos, né? Nós temos uma banda aqui do nosso colega urologista e cirurgião Marcelo Bica, que é guitarrista. Temos 2 bandas de médico, que tocam Beatles. Tem uma que é de uns colegas ali de Gramado e Canela, daquela região, e uma outra aqui de um pessoal que toca aqui por Porto Alegre. Mas eu queria que o César nos contasse... Nós temos, inclusive, lembrando do próprio Dr. Jefferson, que é aqui... o que nosso ele Elvis é Presley. o Elvis Presley. o Jefferson Presley, Jeff Presley, é um cirurgião lá do Hospital de Clínicas, que é cover... o melhor cover do Elvis Presley da América Latina. Ele concorreu num concurso internacional. Eu diria exato, internacional, em Nashville. Onde ocorre anualmente. Anualmente. E ele foi escolhido, e é um número muito grande de participantes. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul tem vários aqui conhecidos, né, que são covers, mas o Jefferson é o campeão da América Latina. Ele já tocou conosco. Inclusive em Caxias, nós fizemos um show lá no Teatro da UX em Caxias, que ele participou conosco. A gente encerrava o show com o momento Elvis. E aí ele brilhava. E a pergunta que a gente deve te fazer é o seguinte: a First Aid Medical Band, ela toca que tipo de música? Então, nós no início era bastante rock, tinha música popular brasileira, tinha rock brasileiro, Roberto Carlos, Lulu Santos... E aos poucos a banda foi se, vamos dizer, naturalmente se encaminhando para o blues. Então ainda tem rock, mas a banda atualmente ela corre bem no blues. Então nós nos tornamos uma banda de blues, né? Agora o blues, eu sou apaixonado pelo blues e o jazz traditional. Sim. Agora o blues, eu acho que ele é mais antigo que o próprio jazz, né? Ou é ao contrário? Ou eles vêm juntos? Vem junto. Eu acho difícil a gente achar ali onde começou um, onde começou o outro. Mas o blues, ele na verdade, ele é aquela música religiosa, era o gospel das igrejas, transformado pelos negros, né, os escravos negros americanos, colocavam o ritmo nas músicas da igreja. E aí isso criava um andamento diferente que aos poucos foi se fortalecendo e virando o blues, né? Agora o blues, ele tem um tom, não sei se eu estou falando o termo correto, tom, sim. Melancólico, não sim. tem? Tem uma história, não sei se vocês dois conhecem. Nos Estados Unidos, à noite, é muito comum se formarem redes de rádio coast a coast, de leste a oeste. Então são redes assim de 300 rádios, 400 rádios. E que aí tem uma playlist de músicas que tocam. Uma toca um tipo Elvis, outra Sinatra, outra é blues, outra é jazz traditional. E tinha um blues que quando era tocado, o número de suicídios naquelas noites aumentava. Sério? Não sabia disso? Sabia impressionante, disso? Impressionante. De tão melancólico que era. Sim. E aí, esse jazz, esse blues foi retirado, né? O pessoal, não, vamos parar de tocar esse negócio. Sim. Porque era um negócio muito doido. E essa rede Coast a Coast era muito doida, porque o Orson Welles, isso é início do século passado, ele inventou, sabe dessa história? Sim, que o fim de mundo, né? Na rádio. Isso, ele inventou que o mundo ia acabar, ia ser invadido por discos voadores. Exato. Essa história é fantástica. Sim. E ele começou a criar aquilo. E nos Estados Unidos o pessoal aceita
por exemplo, hoje seria uma coisa, o cara seria execrado, né? De fazer um terrorismo daquele. O mundo vai acabar quinta-feira à noite, discos voadores. E daqui a pouco, na quinta-noite, ficou todo mundo esperando aquele negócio lá e tal. E começaram a avisar em lugares tal. Aqui apareceu um disco voador, aqui apareceu... Mas para tu ver o alcance da rádio naquela época, né? O rádio era tipo o único meio de comunicação de massa que era ao vivo, autêntico, ali na hora, né? Porque tinha o jornal, mas o jornal é impresso, tu vai ler depois e muita coisa rola, né? Mas aí tem um detalhe, o rádio é uma coisa mágica. O rádio não perde espaço. Nunca. Não perde... Porque é o seguinte, o rádio é uma coisa que tu imagina. Né? Então, eu tenho tido, Fossari, porque eu não só participo aqui na Rádio TV Sims, eu participo sempre toda sexta-feira lá na Guaíba, no programa do Lazia Martins, e às vezes eu chego dentro de um Uber ou de um táxi, ou às vezes até no balcão de uma loja, e as pessoas param um pouco, né? Assim, mas reconhecem, Fossari, pela voz. Imagina tu, com esse teu vozeirão, que tu tem voz de locutor do interior, né? O Fossari tem uma voz assim daqueles... Como é que é? Mas o César também tem uma voz forte. Tu tem uma voz também? Eu tenho voz de baixo, né? Eu cantei também muito tempo como baixo, então a minha voz é educada e sempre fortaleceu esse registro grave, né? E tu tem um homônimo teu chamado César Ferreira. Professor César Ferreira. Não conheceu? Foi da URGS, que é o primeiro emprego dele foi como cantor do coral da OSPA. É o seguinte, tem um livro, César, que vocês os dois têm que ler, Duplo Ofício. É um livro sobre médicos que são escultores, pintores, escritores, músicos. É um livro que foi editado pela Unimed Federação, do Nilson Mai, e com apoio da Academia Rio-Grandense de Medicina, Sul-Rio-Grandense de Medicina, nossa Academia de Medicina. Inclusive, eu quero fazer um outro convite hoje aqui. Hoje é o dia dos spoilers, que está tendo um teatro, uma comédia do Gilberto Schwartzman, de domingo a terça, às 19 horas, no Memorial da Santa Casa. A História do Amor, do Gilberto Schwartzman. Né? Então isso é muito legal. Mas eu quero que tu dê detalhes dessa tua banda. Vocês tocam blues. E uma coisa que é a mais importante, que nós vamos ter um show dia 5 agora, quarta-feira, às 19 horas, no Teatro do CIE, Teatro Banrisul, que é patrocinado pelo Banrisul, ali na Dom Pedro II, número... não me lembro o número, mas descendo ali, logo que passa Cristóvão Colombo, do lado esquerdo tem o Teatro do CIE. Então vocês têm que estar lá para ouvirem a First Aid Medical Band. Exatamente. Quando teve o show de vocês lá na Ami Higgs, eu fui comprar os ingressos pela Simpla e já não tinha mais. Esgotado. Né? E vocês estão vendendo ingressos pela Simpla, Pelo Simpla, exatamente. Os ingressos estão no Simpla e o espetáculo vai marcar os nossos 10 anos. Na verdade, o aniversário é hoje, dia 3. Foi hoje, no dia 3 de agosto de 16, que foi a primeira apresentação da banda. Então, o nosso aniversário de 10 anos vai ser na quarta, às 8 horas, lá no Teatro do CIE. Já comprei os ingressos. Obrigado, uma Tem honra. que comprar. Tem que comprar. Na Simpla. Isso, entra ali no Simpla e procura First Aid Medical Band. Os ingressos não são numerados, então é por ordem de chegada. Quem chegar cedo pega o melhor lugar. Tá, e então nos dá o playlist aí, o que vocês vão tocar lá? Nós vamos tocar um apanhado da história da banda. Então começa com as primeiras músicas que a gente gravou e que tocou, que eram blues também. No início começou com blues, né? Com B.B. King. E depois a Lucinda vai estar lá? A Lucinda?
A Lucina, que é sempre com B.B. Ah, a King. Lucille. Ai, Lucille. Sim, a Sabe quem é a Lucille. Lucille? A Conta Lucille aí, vai César. estar lá. Não, O B.B. King, ele botou o nome da guitarra dele de Lucille. E eram várias, não foi só uma, Sim, mas sim. todas as guitarras dele, Sim. ele botava o nome Lucille, inclusive ele escrevia na guitarra, né? E o Regis Rosa, o nosso guitarrista, ele tem uma Lucille, ele vai levar uma Lucille lá. Exatamente o mesmo modelo da... Então teremos B.B. King. Teremos B.B. King, teremos no final do show, na segunda parte do show, teremos uma homenagem aos 3 reis do blues: B.B. King, Albert King e Fred King. Os irmãos King. Não eram irmãos, Não mas eram irmãos? eram irmãos de música. Ah, né? não era? Eu pensei que Não. fossem irmãos por causa do nome. Não, mas é que o primeiro, que foi o B.B. King, que eu acho que era o nome, foi o primeiro a botar esse nome, provavelmente um nome artístico, né? E os outros imitaram, né? O Fred King botou esse sobrenome King, né, o nome dele, numa tentativa de se aproximar mesmo do B.B. King. Mas foram os 3 que modificaram a história da música, né? Porque a partir deles começou a se mudar, teve uma transição deles do blues para o rock. E eles passaram a influenciar vários, né? Que tocaram inclusive com eles, Eric Clapton e... The God. The God, tocou junto com o B.B. King, tem um disco gravado dos dois juntos, né? Eles foram mais ou menos a transição do blues para o rock, né? Então é uma história bonita, a gente conta uma parte Então dessa vocês vão história. tocar blues. E no início tem alguns rocks, porque quando entrou depois de alguns anos trocou o vocalista, saiu o nosso vocalista antigo, o Dr. Urbano Santana, e entrou a Gabriela Nogueira, e ela entrou e era muito jovem, era residente de cardiologia ali no Moinhos, e ela tinha uma história de roqueira, ela é do Recife. E a gente, quando ela entrou, disse: o que tu gostaria de cantar, né? Porque a gente via que ela estava cantando aqueles blues com um pouco, aprendendo conosco aquilo, a gostar desse estilo. E ela gostaria de tocar algumas coisas mais modernas. Então a gente tem essas músicas, Be My Man e algumas músicas... Ela era a crooner. Ainda é a crooner. Tá. Nesse livro, Fossari, do Duplo Ofício, tem uma figura que eu tenho um carinho fantástico, e eu sei que essa figura já te fez muita alegria e tu seduziu muita gente por causa dele. Sabino Loguércio. Crooner da banda Renato e seu conjunto. Renato e seu cujo conjunto. saxofonista era Luiz Fernando Veríssimo. Exatamente. E o Renato acho que era tecladista, né? Ele era cantor, né? Era cantor também, mas porque o Sabino Loguércio... O Sabino era o cantor. E eu acho que o Renato era tecladista. O Renato... Que era Renato e seu conjunto. Sim, o Renato era o maestro, era no piano. Era o piano, Era sim. piano, isso. Mas o Sabino casou muita gente. Sim. Porque o Sabino fez os grandes bailes da reitoria, né, César? Tu pegou os bailes da reitoria? Peguei o finalzinho, né? Peguei o final dos tu ouviu bailes. o Sabino? Sim, eu não me lembrava, porque depois eu conheci o Sabino ali no Mãe de Deus, ele é gastroenterologista, fazia endoscopias e tal, e acabei conhecendo ele ali. E aí ele começou a me contar algumas histórias dos bailes, e eu me lembrei de algum baile que eu fui da reitoria que ele devia estar cantando lá. O baile da reitoria eu fui muito também. Poxa, aquilo ali naquela época ainda que legal, né? passavam para baixo, dançavam os dedos, o rostinho colado. Então o Sabino fez tu te apaixonar bastante, né? Muito, e tu seduziu muita moça. Né? Rapaz, só no ouvidinho delas. Bons tempos, né? Mas eram bons tempos mesmo, sim, eram né, bons tempos. César? Sim, era mais romântico, tudo era mais devagar, tinha uma outra velocidade, né? Pois é, mas nós tínhamos, por exemplo, o Elvis, por exemplo. Né? O Elvis não foi ele que criou, mas o Elvis ele cantava twist. O Elvis cantava desde o blues, depois o twist e o rock and roll. Ele realmente foi a transição viva, né? Do jazz, do blues para o rock and roll. Então o Elvis tem um caso interessante.
o manager dele, né? Ele não podia sair dos Estados Unidos. O cara tinha um problema Tem lá. um filme, inclusive, que conta a história sobre disso. isso. Né? Sim. Que é o Tom Hanks, que faz o papel do manager dele, o empresário dele. Sim. E roubou dele uma barbaridade. Todo mundo Sim. roubou dele, né? Esses cantores todos foram vítimas, né? E então ele ficava só nos Estados Unidos, né? E ele ficava lá naqueles cassinos, né? Ele fez um contrato nos cassinos de Las Vegas, né? Inclusive ele morreu lá, né? Não sei Ele tinha uma casa lá, não sei se em Las Vegas ou perto, Sim, né? Onde é a mansão ele dele. vivia lá, né? É. E o Elvis, no final, ele com My Way, que o Frank Sinatra também cantava, né? My Way. Sim. Eu prefiro My Way com Elvis. É bonito. É bem bonito. Agora o Sinatra também. Aí eu não sei, Sensacional. essa briga é difícil boa. comparar, hein? Porque são duas Mas figuras eles de cantam grande a peso. mesma música, né? Sim. E tem aquela outra do Elvis, do The Bridge. The Bridge. É lindo. Não, Elvis é uma letra coisa. linda. E vocês tocam Elvis também? Com o Dr. Jeff a gente tocou Elvis, mas atualmente não está nesse show aí, não está no nosso Tá, então quem repertório. for lá quarta-feira, agora, dia 5, às 20 horas, no Teatro do CIE, da Avenida Dom Pedro II, ali é Dom Pedro II. É, Dom né? Pedro II. Ali já, porque essa avenida eu nunca vi, é a única avenida do mundo que tem 3 nomes, né? 3, né? Como é que é? Carlos Gomes. Ela emenda, né? Ela vai Carlos emenda. Gomes emenda e vira Dom Pedro, né? É. E tem mais um nome no meio ali. Tarso não tem? Dutra. É, isso. Né? Isso mesmo. Isso, então vamos ver, o que nós vamos ouvir lá? Vamos ouvir muito rock e principalmente muito blues, né? Se tu queres saber o repertório... Claro, o pessoal quer saber o que vai ouvir Então, lá. nós vamos começar com B.B. King, com Thrill Is Gone, que foi a primeira música que a banda tocou. Depois, uma música do Ray Charles, Unchain My Heart, que é um clássico também, né? Vocês estão castigando os corações depois, apaixonados. Summertime, do George Gershwin. Não, vocês estão malvados. O Fever, do Otis Blackwell. E por aí vai, né? Tem muita coisa, são 20 e poucas Não, mas músicas. vai dando a playlist Então, aí, que cada um vai se apaixonar. Albert Collins, If You Love Me Like You Say. Depois, The House of Rising Sun, que é um clássico, que não se sabe quem é o autor, vocês sabiam? Não sabia, não. Essa música foi gravada por muitos músicos americanos e ela não se sabe qual é o autor. Era tipo uma música, tipo a nossa Aprenda Minha aqui, uma música de domínio popular, né? Depois, I Wanna Get Funky, do Albert King. Be My Man, que é a música da doutora, que ela é apaixonada por essa música. A Gabriela Nogueira. A Gabriela. Nothing But a Woman, do Robert Cray, que é muito legal também, é uma música de peso. Depois aí vem uma música instrumental e aí vem todas as músicas dos Kings. Todas as músicas dos B.B. Porque King. o show anterior de vocês era só os Kings que vocês tocavam, Sim, né? o nosso último show foi a história do blues, marcada pela Trinca de Reis, que são os 3 Kings. Tem um filme agora recente sobre o blues, né? Tu não viu? Teve alguns, né? Teve Mas mais de agora, um. bem mais recente. Teve um que era até um filme de terror, mas a trilha sonora era espetacular. Espetacular. Né? A Tu viu trilha esse filme? sonora Não vi, linda. não. Até o rapaz ganhou o Oscar, eu acho, Sim. porque ele fazia um papel duplo, né? Sim, Dele e do irmão. Então, e era um galpão onde os negros se reuniam, né? Exato. Mas a trilha sonora é muito legal. É espetacular. Vale a pena tu ver o filme, né? Sim. Eu nem me lembro o nome desse filme, mas vale muito a pena. Mas vocês estão falando em termos de música. Eu fui uns anos atrás a Nova York e ali tinha à noite o City Tour, que tu vai nas igrejas, né? Nas igrejas evangélicas. O que eu vi de gente cantando ali, aquelas músicas gospel e também muito blues também. Vale muito a pena. Puxa vida, lindíssimo. Quem vai a Nova York, no domingo de manhã, pega o metrô e vai até o Harlem.
e desce na estação do Harlem, não precisa caminhar muito, já começa a ouvir a música a partir das 9 da manhã, já começa a ouvir a música. À noite nas também igrejas. tem esses... E são várias, tu vai andando e vai ouvindo a música na rua. E essas grandes cantoras americanas, todas nasceram. Elas nasceram desses corais, corais que eles chamam das igrejas... são igrejas evangélicas São ou são igrejas católicas? batistas. Geralmente batistas. É um espetáculo, É né? porque o culto nas igrejas batistas, ele é muito cantado, é praticamente todo ele musical, né? Então o louvor todo a Deus se dá pela música. E falo isso com propriedade porque o meu pai era pastor batista. E eu me criei dentro da igreja batista. Então esse tipo de música foi influência na minha vida musical, porque eu... Que legal. Eu pequenininho já cantava nos corais e tinha um missionário americano que veio especificamente para dirigir a música da igreja. Isso, mas aquela batida que aquilo é blues mesmo, né? É aí que tá. O gospel é sem o ritmo, com o ritmo disfarçado, né? Porque na igreja não podia ser muito ritmada, então, porque a origem das músicas era a igreja anglicana, a igreja inglesa, né? Que os americanos trouxeram aquele culto inglês, só que os negros eram obrigados a cantar aquela música. E aí eles davam a batida... Mas quando eles estavam trabalhando nas fazendas colhendo o algodão... Do sul dos Estados Unidos. Aí eles cantavam, mas com o ritmo deles. E foi aí... Que é muito mais bonito, modéstia à parte. E aí que se criou todo esse jazz, blues, aí vem mais ou menos dessa mistura da música religiosa inglesa com o ritmo africano. E é fantástica a Igreja Batista. Interessante, essa história é interessante. Música inglesa com o ritmo africano. Exato. Esse casamento... Mas a música inglesa, por exemplo, Londres... né? É uma coisa berço é o berço da música, do rock and roll, né? E era um fenômeno, porque a Inglaterra ela é pequena. Então, por exemplo, ela tinha ao mesmo tempo Beatles, Rolling Stones e Bee Gees. O Bee Gees, perto de Beatles e Rolling Stones, não tinha chance. O Bee Gees era um troço brega, aqueles floreios deles, sim, né? O pessoal ficava olhando, né? Porque Beatles e Rolling Stones é outra prateleira. Era outro público, né? Outro público. Aí o que eles fazem? Aqui nós vamos morrer de fome aqui nessa ilha. Aqui nós não temos... Atravessaram o Atlântico e vieram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles estavam sozinhos com aquele país imenso. Sim. E aí eles explodem o Bee Gees nos Estados Unidos, mas eles são uma banda inglesa. E a Inglaterra Não, e esses dias o Jefferson trouxe aqui no Plantão do Rock uma banda celta. Interessante. Aqui em Porto Alegre tem algumas bandas celtas. E é muito interessante. Diferente. Aquelas gaitas de fole, o violino, né? É uma coisa... Sim. E música... E é outro ritmo, né? A música celta, eles têm uma outra batida. Ela é mais rápida, né? É uma batida diferente. Agora, voltando aos batistas, a Igreja Batista é uma igreja muito interessante, porque ela se dedica à saúde e à educação. A Blue Cross americana é da Igreja Batista. Sim. É um plano de saúde potente, né? E as escolas batistas, né? Aqui no Brasil tem, né? Também. Sim, eu estudei no Colégio Batista aqui em Porto Alegre, ali na Cristóvão Colombo. Tem até hoje, é um colégio de tradição, né? O meu pai era gerente da Livraria Batista, que ficava do lado do colégio ali, 2, 3 casas do lado do colégio. Então, eu me criei ali do lado. E como é que tu fez a tua formação musical? Então, a minha formação musical inicial foi essa, dentro da igreja, né? E depois, quando eu entrei na faculdade, uma colega minha de faculdade me convidou para fazer parte de um grupo folclórico, que era o Grupo Folclórico Gaúcho do Projeto Rondon.
Ela sabia que eu cantava. Aliás, a gente montou um coral na minha turma, a TM79, nós tínhamos um coral. E eu era o maestro, eu ajudava ali a organizar as vozes e tal. E aí ela, vendo isso, me convidou porque tinha um grupo de folclore gaúcho no Rondon que precisava de gente para cantar. E acabei entrando, aprendi a dançar as danças gaúchas e cantar. E esse grupo viajava pelo Brasil, levando um show de cultura gaúcha nos lugares aonde os gaúchos atuavam lá no norte do país. Sim, mas e o sax, como é que entra na tua vida? O sax o sax entrou na minha vida, porque aí o que aconteceu? Quando terminou o grupo Rondon, os que cantavam, que eram uns 5, formamos o grupo Caverá. E o grupo Caverá era um grupo vocal instrumental de música gaúcha, que nasceu dentro deste grupo do Rondon. Quando o grupo fechou lá por motivos políticos, fecharam, a gente saiu do Rondon e continuou. E aí começamos a cantar no 35, começamos a participar Por que esse nome Caverá? Porque eu sou lá de Rosário do Sul. Sim. Entre Rosário e... Tem o Cerro do E Caverá. Uruguaiana e Alegrete, Isso, tem o Cerro do Caverá. E Isso. tem o Inclusive, Leão a família do Caverá. tinha Exato, e tem a história do Leão Honório do Lemos da Caverá. Silva. Caverá, O Honório Lemos da O Silva, o Honório Leão do Lemos, o Caverá. famoso Honório Lemos, é o Leão do Caverá. Sim, foi com essa inspiração que a gente colocou esse nome, né? Mas esse grupo de vocês era conhecido, eu me lembro desse Sim, nome. esse grupo participou de várias Califórnias. Nós chegamos a produzir e apresentar um programa de televisão chamado Fogo de Chão, na Difusora. Interessante. A gente apresentou 1 ano esse programa lá na Difusora. E depois a gente foi à abertura do Galpão Crioulo por uns 2 ou 3 anos com os Homens de Preto, que era uma música que nos deixou, que fez assim... Faz aí uma capelinha dela, César. Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, trazendo a boiada, vem indo, cantando, dando gargalhada. E o bicho, coitado, não pensa nem nada, só vem pela estrada direita charqueada. Deus, 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 você fez. Que beleza, mas é conhecida essa aí. E era um... Como é que é o nome? O Regueiro? Bombo Legueiro? É. Era uma tropel, né? E hoje, tu falando isso, né? Hoje nós estamos enterrando o Bagre. Exato. Bem hoje. Bagre. É verdade. Né? Que é lá dessa região, né? De Alegrete, né? E é o autor do canto alegretense, que muitos consideram o segundo hino do Rio Grande do Sul. Né? E é, né? Sem dúvida nenhuma. Ele é muito bairrista, né? De Alegrete. Hoje eu estava vendo o filho dele falando como é que é? Da Grande Alegrete? Que quando passava o rio Itapevi, aquela ponte de Itapevi que parece que liga entre Rosário e Alegrete, eles que mandavam os filhos se benzer, que estavam entrando na terra sagrada do Alegrete. E ele é de Uruguaiana, né? Mas eles têm uma Uruguaiana, mas se criou no Alegrete. Mas eles têm uma rivalidade com Uruguaiana, né? Com Pelotas e Rio Grande. Pelotas e Rio Grande, isso é. Mas exatamente. Ali parece que até é mais forte. E o irmão dele, né, o Nico... Isso. O Nico Fagundes foi um grande incentivador do Caverá. A gente começou na Penha Crioula do 35, com ele, nos apresentava. Falar em Penha Crioula, tu te formou na URGS, né? Sim. Tu conheceu o Maninho Pinheiro? Elinho? Maninho. Era o Ricardo Pinheiro e o Eduardo. O Eduardo era o Maninho, que promovia as penhas folclóricas. Sim, ele é meu colega de turma. O Gilberto Schwartzman é meu colega de turma. O Maninho é meu colega de turma. Tu sabe que o Maninho morreu, né? Sim, morreu. Ele estava em Santa Catarina, ele foi diretor do... O Maninho é uma figura... Conta para esse povo. Nossa, nós organizamos. O Maninho era uma pessoa fora. Tu conheceu o Danilo Rolim de Moura. Danilo. É dessa turma. Danilo. É pediatra. Não estou me lembrando. Era de Bagé. Foi presidente do Centro Acadêmico Sarmento Leite. Sim, era ele, o Maninho. Mas o Maninho era mais da parte artística. Conta pro Fossari. Tu te formou aonde, Fossari? Pelotas, Católico de Pelotas. E eu na Federal de Pelotas. Mas eu vinha. Conta para esse povo o que eram
as penhas folclóricas eram da URGS ou era da Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina. Na verdade, assim, como tinha a gente montou o coral. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu cantava num coral fora, que não tinha nada que ver, que a gente participava do Festival de Coros. Um coral de 12 pessoas. E aí, por algum motivo, eu resolvi largar. Eu estava entrando na medicina e tinha que estudar muito, eu resolvi abandonar o coral. E a gente estava um dia lá embaixo no porão, na anatomia, estudando de noite. Naquele prédio histórico. Aquele prédio histórico. E tu imagina ali a área ali da anatomia, que era aquele porão. Que ainda é lá. De noite lá, a gente de noite com aquele cadáver dissecando lá de noite, eu e os meus colegas. E daqui a pouco a gente ouve, o coral foi lá cantar para mim, para eu voltar para o coral. E aí, quando eles começaram a cantar, eu imediatamente reconheci, e meus colegas, mas o que é isso? O que é isso? Não, é para mim, eu vou lá. Daí fui lá falar com eles e tal. E até eu chegar lá, tinha que fazer uma volta, eles estavam na janela. Eles estavam cantando, que música que eles cantavam? A música do coral lá, música renascentista eles estavam cantando. E aí eu fui lá, até eu chegar lá, os meus colegas ficaram ouvindo, né? Porque eles não sabiam que eu estava indo lá. Aí depois voltei e eles disseram, não sabia, tu canta no coral? Sim, vamos fazer um coral aqui na nossa turma. Vamos. Aí nós fizemos o coral da ATM 79. E a partir daí vieram colegas de outros, aqueles chamavam os colegas de outros países de... Como é que a gente aqui dos países do lado. Bolivianos, paraguaios. Latinos. Mas eles tinham um nome que era... Não era... Enfim, eram os colegas que estavam lá na faculdade e que viviam deslocados, né? Bem deslocados. E aí a gente resolveu, vamos fazer uma coisa para integrar essa turma, né? Vamos fazer uma penha folclórica. E aí cada um monta uma barraquinha do seu país com comidas ou com doces, alguma coisa típica. E era no pátio... No pátio da medicina ali, aquele pátio interno que tinha lá atrás. Tu sabes que eu falei para a atual diretora da Faculdade de Medicina é Cristiane Leitão, não é isso? Eu falei para ela... isso aí. E lá na reitoria sobre a penha folclórica. E elas não sabiam dessa história. Eu digo, vem cá, vocês não sabem o que foi essas penhas folclóricas. A dimensão. Conta para o pessoal aqui a dimensão que isso tomou. Sim. Porque aí vieram grupos de cada país, não foi isso? E aí tinham que fazer alguma apresentação artística, ou uma dança, ou uma poesia, ou uma música. Cada país tinha que preparar uma apresentação da sua cultura. E era fantástico, era muito legal. Sim, eu me lembro, lá, não sei quem, eu acho que é o pessoal do Peru que cantou a Missa Criolla do Atahualpa Yupanqui. Sim. Confere? Olha, é possível que sim, eu não me lembro muito disso. Tu conhece isso? Não conheço, não. Essa missa criolla tem uma apresentação do José Carreiras, sim, que ele fez lá nas missões. É muito lindo. A missa criolla é o ritual da missa dentro do viés... Sim, é todas as partes da missa, só que ele compôs em música com ritmos folclóricos. Do Peru são os incas, né? Sim. É os incas, né? O Atahualpa, né? Atahualpa Yupanqui. Que é argentino. Isso. E nessa época também, às vezes, a Mercedes Sosa estava no auge, né? Mercedes Sosa, né? E ela cantava as músicas do Atahualpa Yupanqui. Sim, cantou muita coisa dele. E me ajuda a lembrar das composições dessa época. Mercedita e... como é que é aquela do... Enfim, muitas coisas. Mas uma coisa interessante, aquela época era bem a ditadura militar, né? Exatamente. E é tudo muito, assim, cuidadoso dentro da faculdade. Tinha aqueles colegas que a gente achava que eram ratos observando a gente. E aí apareceu a ideia de tocar uma cantata, Santa Maria de Iquique,
que foi uma cantata que foi composta no Chile sobre um massacre do exército do Pinochet que disparou contra mineiros do sal que estavam em greve e matou muita gente. E fizeram essa cantata, linda cantata, só que era proibida no Brasil. E aí a gente trouxe o disco, tirou, preparou e apresentou numa Penha Crioula essa cantata com o Martin Coplas fazendo solos, e tinha um rapaz, um argentino, tocando os bombos, e o nosso coral fazendo Que espetacular. E vocês não têm isso gravado? Não podia, era proibido. E era apresentação única, né? Porque daí terminou, eu era o maestro, veio um cara lá e disse: temos que apresentar essa cantata lá na Famecos. Pois é, tem que ver, porque... Não, tá tudo... Não, já até tem uma data, tudo. Não, tudo bem, nós vamos... Claro que a gente não foi, mas... Talvez ia ser preso todos. Sim. Mas era muito divertido tudo isso. Mas além de divertido, artisticamente foi era uma época bem Essas rica. penhas folclóricas, elas tiveram quantas edições? Chegou a ter um número... Nós ali no nosso... Porque a gente depois se formou e não sei se continuaram fazendo, mas umas 4 eu participei. Não, e lotava ali. Sim, toda... era lindo, era muito bonito. Pois é, isso é o tipo tudo espontâneo, não tinha ingresso, não tinha nada, era uma coisa Não, e eu não sei nem como que o pessoal conseguia trazer esses grupos, porque veio gente da Argentina, do Chile... da onde mais que veio? Eram os colegas que estudavam aqui, né? E eles daí convidavam músicos, amigos, músicos que conheciam e traziam. E o pessoal, era bem bonito. Pois é, mas tu enrolou e tu não contou como é que tu chegou no teu sax. Eu tocava flauta no Caverá, flauta transversa. E estudava com o Zacarias Valiati, o pai da doutora Beatriz Valiati, a nossa vice-presidente da Unimed. O pai dela era um professor de flauta, eu estudava com ele e tocava no Caverá a flauta e dava muito trabalho. E aí uma vez, o último disco do Caverá que nós lançamos, nós convidamos 3 músicos para fazer a turnê no interior do estado. O Carlos Martal, o Alexandre Fonseca, o baterista, e o Letieres Leite, que é um baiano que estava morando aqui, tocando e tal, que era saxofonista e flautista. Então ele ia fazer a flauta para mim, porque eu cantava, tocava bombo e flauta, Então, eu vou deixar a flauta com ele e tal, um baita músico, falecido já o Letieres. E ele levou o sax e pediu podemos fazer algumas com o sax, tal. Claro, vamos ver, vamos fazer. E aí arranjamos para ele tocar o sax também. E aí que eu me apaixonei. E ele disse, o sax dá muito menos trabalho que a flauta. Dizem que o sax é o instrumento mais fácil de tocar, é verdade? Não sei se é o mais fácil. Eu sei que é o mais parecido com a voz urbana, é o saxofone. Pois é, mas aí eu quero discordar de ti. Segundo... consta que é o trombone. Os instrumentos de sopro, eles têm muito a ver com a voz humana. Eu sou apaixonado por metais. Aproveitando a tua dica, nós temos convidados especiais nesse show. Um deles é o Júlio Riso, que é irmão do João. É irmão do João, que é trombonista. Da OSPA. Isso. E temos o Marcelo Ravanello. O Júlio se aposentou agora da OSPA, né? Ele está aposentado, mas passou a vida dele ali, né? Tocando e contribuindo para a OSPA. O Marcelo Ravanello, que é um harmônica, que é um artista famoso no Brasil inteiro, um grande músico, vai participar conosco. E temos também o Pedro Coste, que é um vocalista, filho do Fernando Coste, que toca trompete no naipe nosso da banda. O filho dele é convidado especial, vai cantar também conosco. Então, Fossati, temos que ir, temos obrigação. Uma que vai estar o nosso amigo querido e amado João Riso. Sim. Né, que é um trompetista de excelência que vocês não acreditam. Sim. Você só acha que ele é um grande anestesista. Eu não sei se ele é
melhor anestesista ou melhor trompetista. Ele toca muito. Toca E muito. aqui temos um outro anestesista que eu não sei ainda, porque eu não ouvi, se é melhor saxofonista ou acho que Esperamos vocês lá, então. Isso. Vamos, com certeza. Agora eu acho que tu fizesse bem, César. Porque naquela época, aqui em Porto Alegre, tinha um grande flautista. O Plauto Cruz. Flauto. O Plauto. Flauto Cruz. Essa, te lembra? O Plauto era uma inspiração. Eu, quando tocava, eu pensava nele. Era um grande. Ele era o proprietário do Sandália de Ouro. Não, Sandália de Ouro não. Sandália de Prata. Era ali na João Pessoa. Isso. Ele não era proprietário, acho que ele era sócio lá. Ele era estrela lá. Ele era o sócio atleta. E só para o pessoal aqui morrer de inveja, César, Sim. tinha um outro que era de um sujeito chamado Lupicínio Rodrigues. Opa, Te lembra qual era o bar do Lupicínio Rodrigues? Era Estrela, não, eu não me lembro agora. Estrela, não sei o quê. Isso. Então tu imagina o que era a noite de Porto Alegre. Chão de Estrelas. Chão de Estrelas, do Lupicínio Rodrigues. Acho que era isso. Quem é que cantava lá no Chão de Estrelas? Que eram os grandes nomes daquela... Elis Regina aparecia, não? Só. O que tu achou do padrão do nosso programa hoje? Poxa vida, hein? Se eu soubesse serviço de gravata. Vem cá, tu não sabia quem era o César Matos? Não sabia. Agora, essas histórias eu acho fantásticas, né? Olha o que a gente tirou aqui das... Passamos por uma vida inteira minha aí de... Não, mas uma época, né? Sim, uma época que rica. Porto Alegre é uma cidade que tem grandes músicos, grandes compositores. Sim. Tu sabe que tem sambistas aqui que fazem letras pro Zeca Pagodinho e a gente não valoriza isso. É porque a gente não sabe, não conhece. E é uma cidade de grandes músicos, né? Tem muita gente boa. Bom, tenho que finalizar, porque a nossa diretora está dizendo que chegou ao final. Pois é, mas então, quarta-feira, dia 5 de agosto, às 20 horas, no Teatro do CIE, vocês todos têm que estar lá para verem a banda First Aid Medical Band, tá? Com esse grande saxofonista, com o nosso trompetista João Riso, que está sempre aqui. E com a nossa presença. Isso. E no coral terão José Fossari, que vai cantar ali das cadeiras, com esse vozeirão todo. Não, assim, eu gostaria, viu, Nogueira? Realmente foi enriquecedor. Eu te confesso que eu deixo muito a desejar em relação à música, mas hoje César Matos dá a sua lição aí junto com o Nogueira, que é um exímio conhecedor também da noite de Porto Alegre, da noite do Rio Grande do Sul. Foi muito bom, viu? Foi enriquecedor, provavelmente, tenho certeza, aliás, que o telespectador, que o senhor e a senhora que estão nos acompanhando, viram o quanto as pessoas, de uma maneira lúdica, de uma maneira tranquila, crescem, dão para a sociedade o retorno do que a sociedade deu para elas, ou seja, são todos beneficentes, com uma categoria, com uma exigência musical extraordinária. Parabéns. Parabéns, César. Muito obrigado a todos. E nós é que agradecemos, exatamente, nós que agradecemos a tua presença aqui, César, com muito orgulho, viu? E quero convidar a todos os nossos colegas que foram da medicina da URGS, da medicina da PUC, da medicina da Leiga de Pelotas, da Católica de Pelotas, porque a gente vinha tudo para essas penhas folclóricas aqui. Então, todo mundo que tem saudades das penhas folclóricas, vamos lá no Teatro do CIE na quarta-feira. Vamos lá, e também, não só das penhas folclóricas, quem tem saudades desse grande grupo que foi o Caverá, vamos achar lá o César de Matos. Então foi um prazer. Quero te deixar aqui um pequeno e singelo mimo pela tua presença aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que e agradeço. Esse foi mais um Sala de Prescrição. Hoje a gente deu um show de música aqui, porque o nosso futebolzinho tá assim, ó. Até a próxima.